Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E a Santa Bíblia diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é assim, aqui no programa A Voz da Profecia e na TV Novo Tempo, você sempre vai ouvir essa mensagem de que breve Jesus voltará. De acordo com o estudo da Bíblia, especialmente as partes proféticas da Bíblia, e acompanhando a história, nós, filhos de Deus, não temos dúvida de que estamos vivendo no tempo do fim. Verdade que a gente não sabe quando será o fim desse tempo, ou seja, quando é que Cristo voltará. Porém, nós temos fortes razões para crermos, evidências inconfundíveis de que estamos realmente vivendo no tempo do fim. E significa que breve Jesus voltará e tomara que seja nos meus dias, nos seus dias. Mas eu gosto sempre de pensar que o nosso tempo pode não ser o tempo de Deus, mas os planos de Deus são perfeitos. O Senhor sabe a hora certa e na hora certa Ele vai cumprir sua promessa. Ele virá em glória, se os homens crerem ou não. Se os homens se prepararem para esse dia ou não, nosso Senhor virá em glória conforme a sua promessa, para buscar aqueles que crerem nele, que creem nele, que se prepararam para esse dia. Tomara que você creia, tomara que você se prepare, para que quando Jesus voltar, você e eu, nós todos, estejamos entre aqueles que aguardaram o Senhor com alegria. E por isso, mesmo que trêmulos na presença dele, porque será o maior espetáculo da história. É algo inimaginável de tão grandioso que vai ser. Nós todos tremeremos na presença do Senhor, mas nós não nos desesperaremos, porque o nosso coração está em Deus. Nós estamos ligados a Ele pela fé e por Sua palavra. Nós aguardamos esse dia, e quando esse dia chegar, nós estaremos entre aqueles que erguerão os braços para o céu e dirão: Senhor, Tu és o Deus a quem nós aguardávamos. E o Senhor vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: bem está, filho bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Servo bom e fiel, Deus te abençoe. Não desista da sua fé por absolutamente nada. E eu tenho aqui um presente que não posso deixar de lhe oferecer, esta linda revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse material tem a autoria da nossa querida Darleide Alves, com ajuda e participação da equipe da nossa escola bíblica. E é claro, o objetivo é orientar você, orientar sua família, especialmente a você que tem filhos, talvez ainda pequenos, adolescentes. Essa palavra aqui, essa orientação aqui está baseada na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Não é assim que diz o pastor Vinícius no programa Lições da Bíblia? Está na Bíblia e se está na Bíblia, é bom para você. Todos os conselhos aqui estão baseados na Santa Bíblia. É a orientação divina para conduzir você e sua família.
Se você deseja esse material, é só pedir que a gente lhe manda. É só você entrar aí no site novotempo.com/escola bíblica e preencher um pequeno cadastro. Outra opção é você mandar a mensagem através do WhatsApp número 12982444449. Nós vamos enviar para você pelo correio e não vai lhe custar absolutamente nada. Quanto mais o tempo passa e mais as famílias vão sendo atingidas com inúmeros ataques que há nesse mundo, com o objetivo de desestabilizar nossa casa, nossa família, mais a gente precisa buscar a orientação do Senhor. E então eu estou certo que esse material chegue em boa hora para ajudar você e ajudar a sua família também. Vamos ouvir música? O Quarteto Arautos do Rei quer cantar, quer glorificar o nome do Senhor. E essa música está baseada num chamado feito pelo próprio Cristo. Você conhece? Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ouça agora, Arautos do Rei, vem a mim. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar, hoje venha a mim. Paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, vem a mim. Te amei, vem a mim,
volta já para o lar e hoje vem a mim. Volta já para o lar e hoje vem a mim. É isso. Vamos correr para os braços de Jesus e deixar que o amor dele nos envolva. Nos envolva com seu perdão e com seu poder para termos uma vida nova. Uma vida com sentido, com propósito. A vida longe de Deus é vazia, é fútil, inútil. Quem vive sem Deus vive sem rumo, sem direção. Não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai. Mas quando você se encontra com o Senhor, você se encontra consigo mesmo. Você se encontra com sua origem, com o sentido da sua vida e com o seu destino. A gente precisa correr para os braços de Jesus, porque nele está a nossa vida, uma vida com propósito. Deus lhe abençoe. E você já solicitou a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter? É presente, tá bom? Peça e não tenha receio, não vai chegar nenhuma conta para você. Esse material já está produzido, impresso e prontinho para ser colocado no correio, para chegar às suas mãos sem custo nenhum para você. É um presente da Novo Tempo, patrocinado pelos chamados e queridos Anjos da Esperança. Você solicita a revista através do WhatsApp, número 12 98244 4449. Nós vamos para um pequeno intervalo. E na sequência eu quero voltar com você com o tema Amor, o teste final da vida. Já vou lhe adiantar que se você não assistiu ao programa da semana passada, você pode procurar no ntplay.com, tá bem? Você vê aí na sua tela a informação. É só você entrar no NT Play e procurar o programa A Voz da Profecia e busque esse título, Amor, o teste final da vida, parte 1. E nós vamos logo depois do intervalo para a parte 2. Fica aí, Deus tem mensagem para você. O amor é a essência de Cristo, de Deus. Quando você experimenta o amor de Deus na direção vertical, você tem amor na direção horizontal para compartilhar com seus semelhantes. O nosso combate é contra nosso arqui-inimigo, que é o inimigo de Deus também, que é o diabo. Tenha coragem de confessar e peça a Deus poder para mudar, para ter novas atitudes. Significa dizer, não basta falar em amor, é preciso viver o amor, é preciso praticar o amor. Você conhece a Deus? Você já é nascido, nascida de Deus? Se você não ama, você ainda não nasceu de Deus. Que amor é esse, vou dizer, a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode. Eu tenho a honra de estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Deus abençoe você onde quer que você esteja agora, em qualquer lugar desse nosso imenso país, ou mesmo você que está nos acompanhando do exterior. Graças a Deus nós temos hoje, em função da tecnologia, o privilégio de alcançar pessoas queridas no mundo inteiro. E a gente recebe aí através das redes sociais palavras carinhosas enviadas de diferentes partes do mundo. Portanto, onde quer que você esteja agora, que a bênção do Senhor esteja com você. Muito obrigado, obrigado mesmo
pelo carinho de sua audiência, por sua amizade e por suas palavras que são tão generosas para comigo, para com o Quarteto Arautos do Rei e todos que integram aqui o Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Estamos no momento de estudo da Palavra de Deus, mas antes, como nós fazemos sempre, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos oriente. Pense em Deus comigo. Senhor Deus, nosso coração se volta a Ti, Senhor, numa súplica sincera, no sentido de que Tu nos ajudes, para que agora a Tua palavra seja bem compreendida por todos nós e nos alimente, nos fortaleça, Senhor, para que nós sigamos andando contigo, pela fé, sem desistirmos, sem olharmos para a direita ou para a esquerda, mas seguindo sempre em frente. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero iniciar a mensagem de hoje relembrando uma conhecida parábola contada pelo nosso mestre. Tudo começa assim, e eu estou aqui já abrindo minha Bíblia no texto marcado do Evangelho de Lucas, capítulo 10. O texto está dos versos 25 até o verso 37. No verso 25 está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas diz que este homem era um intérprete da lei, era um escriba. Os escribas eram considerados intérpretes e expositores das Escrituras Sagradas, dos ensinos sagrados. Os escribas eram tidos como os pastores de Israel. E ele faz essa pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E na sequência está escrito que Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como que você interpreta isso? E ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus lhe respondeu: ok, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. E então Lucas diz que ele, para justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E então Cristo conta a chamada parábola do bom samaritano. Leio aqui os versos 30 a 35. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos sofrimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos sofrimentos dele, nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Portanto, esta é a parábola. Jesus fala de um homem que seguia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado por ladrões que não só lhe roubaram, mas também lhe machucaram. E esse homem ficou caído à beira da morte. Passa um sacerdote, vê a situação do homem, porém o ignora. Depois passa também um levita. Observe que sacerdote e levita faziam parte de uma classe muito especial em Israel. Eles eram considerados representantes de Deus perante o povo. No entanto, tanto o sacerdote como o levita, eles veem o homem em situação precária e ignoram. Passam, vão adiante, não o ajudam.
Finalmente, Jesus diz que passa um samaritano. E veja que os judeus e samaritanos, eles não se davam bem, pelo contrário. Havia entre eles um relacionamento muito ruim. Os judeus evitavam os samaritanos e os samaritanos evitavam os judeus. Os judeus consideravam os samaritanos como judeus híbridos. É que depois de 722 a.C., quando os assírios invadiram Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, quando os assírios venceram o reino do norte de Israel, eles trouxeram muitos estrangeiros para que vivessem naquela região de Samaria. E esses estrangeiros se relacionaram com os judeus samaritanos que viviam ali, e então com os israelitas, que viviam ali no reino do norte de Israel. Por isso os judeus consideravam os samaritanos como judeus híbridos. Eles ignoravam os samaritanos, eles não tinham um relacionamento bom. Mas Jesus diz que um samaritano vê o homem caído, provavelmente um judeu, o contexto, a ideia é essa, e ele se compadece, resolve socorrer aquele homem necessitado. Cuida dos seus ferimentos, leva o homem para uma hospedaria e chega a dizer ao dono daquela hospedaria: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. E então, depois de concluir a parábola, está escrito que Jesus perguntou para aquele escriba assim: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem? E o escriba respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: portanto, você vá e faça o mesmo. Qual seria o pensamento, a ética daquela pessoa que assaltou o pobre homem na estrada? Qual seria o pensamento do ladrão? Eu imagino que o pensamento do ladrão era mais ou menos esse: o que é seu é meu e eu vou tomar. Qual seria então o pensamento do sacerdote, o pensamento do levita? Esses dois representantes de Deus que ignoraram o pobre homem caído à beira da estrada. Eu poderia dizer que o pensamento deles era assim: o que é meu e eu não vou compartilhar. Mas qual era o pensamento do samaritano, que a gente chama de bom samaritano? O pensamento seria esse: o que é meu é seu e eu vou lhe ajudar. Ensinos que a gente pode tirar dessa parábola. Eu diria que o primeiro deles é esse aqui: religiosidade não significa automaticamente bondade. Sim, não se engane. Tem muita gente por aí que se declara religiosa, mas nem por isso é uma pessoa bondosa. E há outras pessoas por aí que não têm vínculo nenhum com religião, mas ainda assim são pessoas bondosas, gentis, caridosas, fraternas. Então lembre-se disso. Religiosidade não significa automaticamente bondade. Outra lição importante: nosso próximo pode ser alguém fora do nosso grupo, do nosso conhecimento, da nossa comunidade religiosa. Nosso próximo, em realidade, é todo aquele que necessita do nosso auxílio. Guarde isso com você. Vou repetir: o nosso próximo, ele pode estar fora do nosso convívio. Pode ser alguém fora do nosso grupo, da nossa turma, do nosso conhecimento, da nossa religião, da nossa igreja. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Outra lição importante: o verdadeiro amor se dispõe a sacrificar-se. Quem ama, cuida. Se você não cuida daqueles que necessitam do seu cuidado, então você não ama, porque quem ama, cuida. Quem ama de verdade dispõe-se a sacrificar-se. Há uma forte advertência, e eu sei que já compartilhei isso aqui em algum outro momento no programa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. O contexto ali é Paulo falando sobre a necessidade da igreja cuidar das viúvas, porque naquela época
Não havia assim nenhum plano de aposentadoria, não havia nenhum seguro de vida, não havia nenhum auxílio emergencial. As mulheres que ficavam viúvas geralmente ficavam muito necessitadas de ajuda, de auxílio. Até porque não havia tanta oportunidade da mulher conseguir uma renda própria. Então Paulo está falando sobre a importância da igreja cuidar das viúvas. Mas aí ele vai e diz assim: porém, se a viúva tem filhos, que estes se preocupem primeiro eles próprios em cuidar da mãe deles. Capítulo 5, verso 8 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Não é forte essa advertência? Se alguém não tem cuidado dos seus aqui em relação aos seus de dentro de casa, especialmente, Paulo diz, dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Por que quando você não cuida dos seus, você está negando a sua fé? Porque assim, quem ama, cuida. Se você não cuida é porque você não ama, e se você não ama, você não é cristão. Porque a essência do cristianismo é o amor. Essa é a essência da mensagem do Cristo. Aliás, o amor não é apenas a essência do cristianismo, o amor é a essência de Cristo, de Deus. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que Paulo diz que quando você não cuida dos seus, você está negando a sua fé e você está numa situação ainda pior do que a do descrente, porque os descrentes não vivem dizendo que amam como os cristãos dizem. Porém, quando você diz uma coisa e faz outra, a sua situação diante de Deus é pior do que a do descrente. Que desafio, hein? Desafio para você e para mim. Nós vivermos o evangelho que nós pregamos, e o verdadeiro evangelho a gente começa a viver dentro de nossa própria casa. Nosso grande e primeiro desafio é viver como homens e mulheres de Deus dentro de nossa própria casa, na relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família. Quando você experimenta o amor de Deus na direção vertical, você tem amor na direção horizontal para compartilhar com seus semelhantes. Voltando aqui a tirar algum ensino, alguma lição da parábola do bom samaritano, eu lhe diria assim que toda a humanidade foi assaltada e condenada à morte, mas o bom samaritano celestial veio nos socorrer. Jesus Cristo, Ele é o bom samaritano por excelência. João capítulo 3, verso 16, esse você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu digo para você, Jesus é o bom samaritano por excelência. Jesus é o bom samaritano celestial. Deus nos amou tanto, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor na dimensão vertical de Deus para com a humanidade. Mas há um outro texto que também é fabuloso e, coincidentemente, está também no capítulo 3, no verso 16, mas agora é da primeira carta de João. Eu citei Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que é esse texto tão conhecido da Bíblia. Agora, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, está escrito assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João diz, nisto consiste o amor, ou nisto nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Veja, o amor na dimensão vertical de Deus para conosco. E quando você experimenta esse amor de Deus no seu coração, aí João diz assim,
também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando você experimenta o amor de Deus do céu para a terra, na dimensão vertical, você tem amor para compartilhar na dimensão horizontal com seus semelhantes. Não é maravilhoso pensar nisso? O amor de Deus é tão lindo, tão profundo, tão abrangente, que quando Ele chega a nós, Ele nos preenche e transborda por nosso intermédio. Alcança os nossos semelhantes. Olha aqui no verso 18 agora, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou da boca para fora, mas de fato e de verdade. João está sendo muito claro e muito honesto, bem direto. Filhinhos, carinhosamente, referindo-se à igreja, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Significa dizer, não basta falar em amor, é preciso viver o amor, é preciso praticar o amor. É claro que falar de amor e expressões de amor e declarações de amor, tudo isso é lindo, faz parte, mas não é suficiente. A gente precisa praticar o amor. Que mais? João é considerado o discípulo do amor, porque ele fala bastante a respeito disso. Agora aqui no capítulo 4, verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ei, diz João, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se você está em Deus, você tem amor para compartilhar. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora no verso 8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí? Você conhece a Deus? Você já é nascido, nascida de Deus? Se você não ama, você ainda não nasceu de Deus. Você ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 4, verso 20, está escrito, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Interessante que a palavra de Deus não faz rodeios, não é? Vai logo direto ao ponto, toca na ferida, mas creia, Deus não está tocando na ferida para fazer você sofrer, mas para ajudar você a crescer, a amadurecer, a aprender. Deus é como um pai que quer ver o filho desenvolver-se bem. E para isso, muitas vezes, tem que falar com esse filho de maneira muito séria e direta. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E no verso 21, e o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O amor de Deus me faz amar meu próximo. A falta de amor significa falta de Deus. Acredite, o amor nasce, se mantém, se manifesta e se eterniza em Deus. Eu gosto da oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele ora e diz assim, ó mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ei, é assim mesmo. Fazer o bem faz bem.
ajudar os outros, ajuda você. Se está faltando sentido na sua vida, ajude alguém. E você verá que a felicidade não vem pelo que nós ganhamos, mas pelo que nós damos. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas que conseguem vencer o seu natural egoísmo e se dispõem a estender a mão e estender carinho para os seus semelhantes, estas se tornam as pessoas mais ricas, mais felizes, mais realizadas, mais bem resolvidas do mundo. Eu quero refletir com você em algumas virtudes cristãs, alguns conselhos do apóstolo Paulo que refletem os próprios ensinos do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Eu vou aqui para o texto que está na carta aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu ainda tenho um pouquinho de tempo e por isso quero compartilhar com você esse texto bíblico. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vamos pensar um pouquinho nesses dois primeiros versos que li. Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia, seja sem fingimento. E veja que na sequência ele vai apresentar virtudes, ele vai enumerar várias virtudes que são uma expressão do amor genuíno, do amor verdadeiro. Ele diz: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Odiar o mal e não as pessoas. Inclusive, Paulo diz isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em outras palavras, nós, seres humanos, cristãos, não somos chamados a lutar contra pessoas. O nosso combate é contra nosso arqui-inimigo, que é o inimigo de Deus também, que é o diabo. Por isso Paulo diz assim: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Não é para odiar as pessoas, mas é para odiar o mal, a maldade, o nosso arqui-inimigo. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E agora, a partir do verso 11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Cada dia que passa está mais perto do glorioso dia, quando nosso Senhor virá para buscar os seus filhos. Cada dia que passa está mais perto o dia da nossa salvação eterna. Por isso a mensagem é: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, nas dificuldades, nas lutas da vida. Tenham paciência, sejam perseverantes. Você deve saber, deve compreender que você sofre, passa por dificuldades, mas não é o único a sofrer. Todos os seres humanos passam por problemas nessa vida difícil. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É pelo contato com o Senhor que nós somos fortalecidos. É no Senhor que está a nossa vitória, mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos perseverar em oração. Que lindo saber que o dom supremo, o amor, é o maior de todos os dons, é o princípio básico do cristianismo. O amor, como já lhe disse, não é apenas a essência da religião cristã, é a própria essência do Cristo. Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um pouco mais. Romanos capítulo 12. Agora a partir do verso 14. Aliás, verso 13 está escrito assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Veja que
Paulo aqui está refletindo, está repercutindo as palavras de Cristo no Sermão do Monte. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Parece que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que alegram, não é? É mais fácil a gente se entristecer pela tristeza dos outros, pelo sofrimento dos outros, do que muitas vezes nós nos alegrarmos com o sucesso dos outros. Porque nós temos uma tendência de ser muito invejosos. Mas a mensagem é: chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não é fácil viver em paz com todas as pessoas, porque muitas vezes há pessoas que não querem viver em paz conosco, mas elas poderão ter seus problemas com a gente, nós é que não podemos ter com nenhuma delas. Alguém pode escolher de graça ser seu inimigo, mas você, como um cristão, não deve considerar-se inimigo de ninguém. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito de amor. Como eu disse, Jesus Cristo é o bom samaritano celestial. Alguém que venceu o mal com o bem. Certa vez, quando Pedro estava pregando aos gentios, aos estrangeiros não judeus, ele disse assim a respeito de Jesus, está em Atos capítulo 10, verso 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Por isso que eu digo e insisto, Jesus é o nosso bom samaritano celestial. Por onde o Senhor Jesus Cristo andou, ele esteve sempre fazendo o bem. E a prova de que Deus estava com ele era o fato de que ele fazia o bem. A grande prova de que Deus está com você e você está com Deus é quando você verdadeiramente ama os seus semelhantes. A grande marca, a grande evidência da unção do Espírito Santo sobre nós se revela em nossa disposição de fazer o bem. Acredite, o amor é o mais forte argumento em favor do Evangelho. Nada convence mais o mundo a respeito do poder do Evangelho e da bênção que é o Evangelho do que a vida de um cristão, o exemplo de um cristão que sabe amar e que é amável. Você tem vivido de forma egoísta? Se você chega à conclusão que sim, eu lhe aconselho, primeiro é isso, é preciso reconhecer e confessar diante de Deus que você tem tido atitudes, pensamentos, atitudes e comportamentos egoístas. Tenha coragem de confessar e peça a Deus poder para mudar, para ter novas atitudes. Ninguém pode voltar ao passado e ter um novo começo, mas qualquer pessoa pode recomeçar agora e ter uma nova vida, um novo fim, um novo destino. Você compreendeu bem isso? Eu posso repetir para você. Eu disse que ninguém pode voltar ao passado e ter um novo começo. Mas você pode agora, no presente, mudar suas atitudes e ter um novo fim, um novo destino. Mas o primeiro passo para essa vitória é jogar-se nos braços de Cristo, é buscar ao Senhor de todo o seu coração e pedir a Ele que tire de você esse coração egoísta, muitas vezes arrogante e interesseiro, e que Deus coloque em você, que Deus coloque em mim um coração altruísta, desprendido, cheio de vontade e disposição de ajudar os semelhantes, humilde. São as pessoas humildes que amam, são as pessoas humildes que servem. Deus lhe abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso perfeito exemplo, daquele que viveu entre nós e todo o tempo só fez o bem,
Que o Senhor Jesus Cristo, o bom samaritano celestial, que Ele encha a sua vida com o seu amor, para que o amor de Cristo possa transbordar através de você. Se você assistiu à mensagem da semana passada, você deve se lembrar que eu disse que o teste final da vida tem a ver com o amor. No momento final, de acordo com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola que Jesus contou das ovelhas e dos cabritos, de acordo com o ensino de Jesus naquela parábola, o teste final da vida não virá da teologia ou da teoria. O teste final da vida virá da prática do Evangelho. Na hora final, o mais importante não será no que você acreditou ou mesmo no que você pregou. Na hora final, o mais importante será se aquilo que você acreditou, se as suas crenças transformaram sua vida, fazendo você amar os seus semelhantes. É claro que o que nós cremos e que nós pregamos é importante, mas lembre-se disso. Na hora final, no juízo final, o mais importante será se aquilo que eu acreditei transformou a minha vida, fazendo-me amar as pessoas, porque o amor é a grande prova e a grande evidência do genuíno cristianismo. Deus abençoe. Deixe-se inspirar pelo amor de Cristo. Ouça agora, Arautos do Rei, que amor é esse? Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de
Muito obrigado, amigos, por essa música que é tão inspiradora. É assim mesmo, é o amor de Cristo que preenche nosso coração e nos faz amá-lo cada vez mais e amar também os nossos semelhantes. Quando o amor de Cristo está em nosso coração, ele é tão grande, tão pleno que transborda por nosso intermédio. E é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado no amor de Cristo, ele diz que nós devemos procurar alimentar em nossa mente, em nosso coração, os mesmos sentimentos que houve em Cristo, os mesmos pensamentos de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, diz Paulo, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas Paulo diz, por isso também Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é lindo pensar nisso? Procure, diz Paulo, ter a forma de pensar de Jesus. Nutrir na sua mente, no seu coração, os mesmos sentimentos que houve também em Jesus Cristo. Porque esse Cristo bendito, ele viveu para servir, para amar, para ajudar. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se apresentou em figura humana. Você pode imaginar o que é isso? O eterno Filho de Deus apresentar-se como um simples ser humano e um ser humano servo. E Paulo diz assim, um servo obediente até a morte, morte de cruz. Mas todo aquele que se humilha é exaltado. Por isso está escrito que Deus lhe exaltou sobremaneira e deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que adiante do nome de Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e todo o universo declare que Deus é amor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que Ele cada dia mais, pelo Espírito Santo, atue na sua mente, no seu coração, e que esse amor bendito lhe preencha de fato de tal maneira que você se torne uma pessoa amorosa para com todos os seus semelhantes, sejam eles quem forem, e não só amor em palavras, mas acima de tudo amor em atitudes, em ações. Porque lembre-se, o amor é o teste final da vida. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui e queremos te pedir, Pai, por tua bondade, ajuda-nos, Senhor, a vencermos nosso natural egoísmo e sermos pessoas desprendidas, altruístas, amorosas, que compartilham teu amor. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Acredite, pela graça de Deus é possível viver assim, mas só pela graça de Deus. Só pelo amor de Deus em nosso coração é que nós nos tornamos pessoas verdadeiramente amorosas. Deus lhe abençoe. Assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê. Tchau.